hoje nós recebemos um empresário que tem história, hein? Tem muita história para contar. Tenho certeza que, assim como todos que passaram por aqui, né, tem histórias interessantes, mas quem passa por São Carlos, ou quem é de São Carlos, nunca ouviu falar de Doces Tiquinho. Eu adoro, Ney Santos. Eu já falei das minhas preferências pro Paulo aqui, principalmente do pão de mel, que é uma delícia, e a tal da palha italiana. Eu nem arrisco citar alguma coisa, porque doce. Porque você é um formigão, né? Eu sou um formigão. Você é um formigão, impressionante. E o Tiquinho pra mim é um paraíso. Pra nós, não é mesmo? Paulo, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, para que você compartilhe com os nossos ouvintes e com a gente um pouquinho da história do Doces Tiquinho. Pra quem não sabe, você é o Tiquinho do doce. É isso mesmo, Paulo? Conte essa história pra gente. Bom dia, Fabinho, bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes. A empresa ela fez 45 anos agora, né, em 2022, né? É uma história de sucesso. Meu pai tá no ramo há mais de 45 anos de história, né? Ele que começou tudo isso daí, mandar um beijão pra ele aqui, pra toda a família também que tá lá nos ouvindo, nos vendo. Mas ele começou tudo isso daí, nos deu a missão, né, de dar continuidade na empresa, e é o que a gente fez, né? É o que a gente tá fazendo, expandindo, melhorando, né? Procurando fazer o melhor para a cidade e para a região com essa história aí de 45 anos. E como você disse, lá desde o início, né? O apelido de Tiquinho foi concedido por um amigo do meu pai. É um apelido de família. É um apelido meu de família, um tiquinho de gente, um tiquinho. E por que não colocar o nome da empresa de Tiquinho? Em 1977 isso aconteceu. Então 45 anos de história no CNPJ. Mas o seu Paulo Ramires tem mais que isso, viu, Fabinho? Que joia. E é isso daí, estamos aí E como começou a história do seu pai no ramo alimentício, no ramo dos doces? Os meus avós, eles tiveram fábrica de doce, né? Sim. E trabalharam com isso aí, os pais do meu pai. O seu Gabriel Ramires, né? Que é muito conhecido na cidade. E aí meu pai, ele herdou essa profissão dos meus avós, né? E começou na venda porta a porta, que antigamente era muito comum. Começou com a sua perua Kombi, na batalha em São Carlos e região, atendendo bares, mercearias, as antigas vendas nas fazendas. Então uma história de muito sacrifício no começo, né? Aí ele e a minha mãe, eles montaram o primeiro depósito, a gente chamava de depósito, né? Sim. Na Vila Prado, na rua Cândido Padim, né? Num localzinho pequeno, que hoje funciona até um bar lá. Então eles vendiam num balcão, né? Aí foi evoluindo. Meu pai começou a ter vários caminhõezinhos de entrega na rua, né? Fazia esse serviço de porta a porta. Foi evoluindo. Em 1988, a loja da Rua Larga, ela foi construída, um prédio próprio. Sim. Que na época foi uma revolução, né, Fabinho? Na época, loja específica de doces e artigos de festa não existia em São Carlos, região, e no estado de São Paulo. Meu pai foi um pioneiro, foi um visionário. E é onde tudo começou, né? O ponto de venda ali na Avenida Doutor Teixeira de Barros, a tradicional Rua Larga. E como é que foi a participação da família nisso? Tiquinho? A família, o meu pai, ele... Porque era uma ideia do seu pai, né? Isso. E como é que ele vendeu isso pra vocês e como é que a família comprou essa ideia do seu pai? A minha mãe sempre ajudou ele, né? Minha mãe sempre foi uma batalhadora. Infelizmente a gente perdeu ela em 1990, mas ela foi uma incentivadora dele, né? Então eles trabalharam muito juntos, então ela foi... Aí, né, a gente assumiu essa responsabilidade depois do falecimento dela e tocamos em frente o projeto, né? Isso daí parece que nos deu mais força, mais união. Hoje as duas irmãs estão junto na empresa, né? Mandar um beijão aqui para elas também. E o pai sempre junto, né? Aí as lojas foram crescendo, ampliamos abrindo a loja 2. Hoje a nova loja 2 já está fazendo 13 anos que ela está lá na Avenida São Carlos. Avenida, né? A fábrica também surgiu, né? A fábrica de chocolates no espírito, né? Através de uma dificuldade que nós tínhamos com chocolate, vamos criar um ovo de Páscoa com a marca Tiquinho. E aí deu certo, sabe? Foi um projeto que deu certo
e que a gente colhe frutos até hoje com a fábrica, graças a Deus. Sem dúvida. Antônio Sasso está com a gente. Hoje nós recebemos o Paulo Tiquinho aqui, viu, Sasso? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ney Santos, todos os nossos ouvintes, os internautas, né? Aquela saudação calorosa de sempre. Mas olha, o Paulo Tiquinho realmente é uma figura. As lojas Tiquinho são de fato algo icônico aqui na cidade de São Carlos, né? E eu me lembro muito bem, Paulo, que eu ia até as lojas, né, com a minha mãe comprava, minha saudosa mãe comprava sempre um contingente de doces para a semana, para nós todos os filhos, né? E eu acabava com os meus sempre no primeiro e no segundo dia, porque a sua loja sempre vendeu muita qualidade. Mas, Paulo, 45 anos, né, de 77 para cá, explica pra gente, faz uma comparação, Paulo, como era trabalhar naquela época, né? Certamente você deve ter acompanhado, né, essas dificuldades todas dos seus pais com o trabalho que hoje é desenvolvido na loja. Sasso, um prazer falar contigo, obrigado pelos elogios, né? Um grande prazer. Eu estou na empresa praticamente desde os 9 anos, né? Então passei por muitos momentos bons, muitos momentos ruins, a economia, tudo. E a mudança, Sasso, eu acho que principal foi o mix de produtos, né? Porque, como eu falei para vocês no início, era uma loja específica de doce, que vendia balas, doces, pipocas, era uma coisa assim bem restrita. E hoje nós trabalhamos com mais de 15 mil itens, então essa variedade, esse mix de produto, essa transformação, porque a empresa ela sofreu uma transformação, né? Eu estava falando aqui nos bastidores pro Davi, né? Hoje a gente trabalha até com figurinha da Copa do Mundo, quer dizer... É mesmo? Então, é uma mudança, né? É bom, né? É uma mudança, assim, muito significativa em relação a mix de produto. E se a gente não evoluir nisso, você acaba ficando para trás, né? Porque você não pode ficar, embora a gente tenha a tradição de balas, doces, artigos para festas, o nosso mix de produto ele cresceu muito de lá para cá. Então, Paulo, tem até uma pergunta do Mauro. Ele disse que comprou doces do Tiquinho quando era na Ananias Evangelista de Toledo. Exatamente, Travessa 4, na Vila Prado. Poxa vida. Fabinho, Cândido Padim, Vila Prado, sim. Ananias Evangelista de Toledo, Rua Ana Prado, foram os prédios que nós tínhamos, meu pai teve junto com a minha mãe. Olha, são os prédios iniciais, aí depois foi para Rua Larga. Então, dentro desse contexto abordado pelo Maurício, eu queria fazer até a minha pergunta, porque quando você fala em Vila Prado, 3 coisas me remetem a Vila Prado: a igreja e a praça da igreja, sim. O estádio do Luizão, que está também na Grande Vila Prado, e Doces Tiquinho. Doces Tiquinho, como construir essa imagem tão forte de presença na Vila Prado? Eu queria que você se você puder nos explicar. Eu sei que é muito difícil isso, mas vocês constituíram, fortaleceram a imagem junto com um bairro tradicional que é a Vila Prado, né? E a Rua Larga não tinha nada na época. Quando meu pai construiu na Rua Larga, não tinha. Tinha o Bernasconi, né? Que veio ali do sim. lado, antigamente, quem conhece as lojas do Bernasconi, o supermercado Santo Antônio. Isso, o supermercado Santo Antônio, né? Da família Pani. E era isso que tinha na Vila Prado, na Rua Larga. Aí a Salum acabou também, a Avenida Salum acabou sendo uma potência. Que era uma rua residencial à época, né? E a nossa raiz, né? A nossa raiz é a Vila Prado. É o que você falando, como fortaleceu. Porque a empresa, ela nasceu na Vila Prado, meus avós moraram no Travessa 5, e a gente tem como raiz, quando você fala, né? Eu sou estudante do SESI 106, que é do lado da igreja Santo Antônio. Que hoje lá foi desativado, infelizmente, né? Então, são histórias, né, da Vila Prado, são muito importantes, são marcantes. E o Doce Tiquinho, a empresa, ela nasceu, ela surgiu ali e ela criou raiz. E ela é muito tradicional até pelos consumidores que vêm de fora, né? O pessoal que vem de Araraquara, de Escalvado, vai na loja da Vila Prado. A loja da Vila Prado virou um ponto de referência da empresa. Sim.
Não que a loja da Avenida São Carlos não seja. É que a loja da Avenida, eu digo isso como consumidor, ela é mais prática pra gente. Sim. Porque você tá ali no centro, tal, você passa ali na avenida, tem um estacionamento próprio. Sim. E ali naquele trecho é fácil também de estacionar. Então, enquanto consumidor, acredito que a loja Tiquinho da Avenida veio para facilitar a vida da gente. Com certeza. E se Deus quiser, vai vir outra aí pela frente. Opa. Em outro ponto da cidade. Já se pensa numa expansão, Paulo? Já tá construindo, Ney. É mesmo? É. Pode revelar o local ainda? Ali próximo ao Fer. Nos altos do Santa Feliz. Isso. O Parque Fer. Legal. E ali, se der tudo certo, início do ano. O Rodrigo tá nos escutando aí, Rodrigo? Você que empurrou essa bucha pra mim. Se Deus quiser, a terceira loja, vamos ver se o ano que vem a gente inaugura no início de ano. Ô Paulo, eu queria voltar um pouquinho. Você falou sobre essa questão do mix de produtos, né? E aí vai muito a visão do empresário. Porque ok, tem um momento em que você precisa ampliar aquilo que você fabrica, que você vende, mas isso tem um limite, né? Também você não pode querer abraçar o mundo e querer fazer tudo. Concordo. Como é que vocês pensaram, né? Essa limitação, como é que vocês pensaram, até onde vai o nosso negócio? E hoje tem até o setor de temperos lá, uma maravilha, viu? É isso aí. Você falou tudo, o empório lá que tem um... Nossa, é muito bom. O Ney, é foco. O que você falou é foco. Então a gente foca no segmento para não sair muito fora da nossa do nosso negócio, né? Escopo, né? Isso, que nem a confeitaria. A confeitaria foi um negócio que cresceu demais na pandemia, né? A busca por produtos de confeitaria, tanto caseiro quanto esse pessoal na informalidade, o que cresceu esses pontos de venda da confeitaria, esse mundo gourmet da confeitaria. Então a nossa ampliação, por exemplo, na linha da confeitaria, a gente ampliou muito, não que seja um negócio a curto prazo que aconteceu, mas a gente já vinha trabalhando e tem muita coisa na confeitaria ainda para vir, né? Então, Ney, a sua pergunta é dentro do nosso negócio que a gente vem crescendo, lógico, a gente não pode fugir muito, né? Senão você perde o foco, né? Mas o crescimento do mix, ele está sendo desenvolvido dentro do nosso negócio. O mundo da confeitaria, o mundo do balão, da decoração, que é um negócio que vem crescendo, né? Os decoradores, a gente está proporcionando, vem novidades por aí também. Então a gente tem que crescer e melhorar dentro do negócio que a gente já trabalha, né? Sem sair muito fora. E essa ampliação do mix vem em função daquilo que você tem de demanda. Né? A pessoa eventualmente vai lá no Tiquinho, seria legal se você vendesse aqui balões também. E aí você pesquisa e vê a viabilidade de vender. Exatamente, porque as gôndolas elas não esticam, né? Como a gente fala no mercado, né? A loja não consegue, você consegue ampliar, remodelar, mas aí você tem que trabalhar com as tendências. Lança um recheio, lança uma forma, lança um chocolate, uma cobertura, algo que seja diferente. Copo bolha, por exemplo. Esses copos da felicidade, que foi um estouro na pandemia. Para quem conhece as confeiteiras, bolo de tsunami, então foi uma série de produtos que veio na pandemia que você teve que se adequar em pleno olho do furacão. E precisa estar antenado às novidades do mercado, Tiquinho? Como vocês fazem isso? Os fornecedores, as redes sociais, isso tem uma importância absurda. Isso tem essas parcerias com os fornecedores, eu acho que é o principal elo do crescimento. Sem isso você não consegue desenvolver. Então eles também vêm com material de apoio, eles também vêm com um papel fundamental para que a gente tenha acesso, porque senão hoje a internet é muito prático, né? Então se você não tiver em São Carlos as tendências que acontecem em São Paulo e nas grandes capitais, você fica fora do mercado. E aí, Sasso? Muito bacana a entrevista, viu? Eu anotei aqui algumas palavras. O Fabinho falou sobre a consolidação da imagem da empresa, né, Paulo? E falou também sobre estar antenado nas novidades de mercado. O Ney Santos falou do mix de produto e você mesmo falou do foco, né? Todos esses elementos são componentes importantes para você chegar no topo. Mas conta pra gente qual é o pulo do gato para você se manter nesta posição, Paulo. Ô Sasso, eu acho que hoje a gente trabalha para manter nesse nível com muitas ações, né? Porque a gente sabe, não só São Carlos, como várias cidades, a concorrência, aquela fatia, qual a fatia do mercado que você quer atingir? Você não pode deixar que o seu concorrente
pegue sua fatia. Então, ações são muito importantes. Então, as nossas ações, principalmente de preço, de novos produtos, as mídias sociais. Então, essas ações têm que ser ações rápidas. É que eu estava falando agora há pouco das figurinhas. Nós fizemos ontem uma ação de álbuns que o cliente comprava 20 pacotes de figurinha e ganhava um álbum. Nós vendemos mais de 2 mil pacotes de figurinha no dia de ontem. Então são ações que você tem que fazer imediatas. Você não pode, mas você não pode deixar faltar o produto. Você tem que fazer ação. Existem alguns produtos que são chaves dentro do nosso negócio, um leite condensado, um creme de leite, que é o público da nossa confeiteira. Então essas ações, isso daí, porque senão daqui a pouco você perde pro grande, porque nós somos pequenos diante de outros concorrentes significativos. Os grandes atacadistas. Exatamente. Né? Então essas ações, essa agilidade, ainda nós conseguimos ter. Então, Paulo, você fala de uma nova loja nos Altos do Santa Felícia, e hoje os Altos do Santa Felícia, o bairro Santa Felícia, né? Está fortalecido com os grandes atacadistas, e você vai justamente para uma região de grandes atacadistas. É essa a visão do empreendedor, instalar num local em que vai surgir certamente essa demanda pelos produtos, pelo mix de produtos oferecidos pelo Tiquinho. É essa a proposta? Então, lógico, você não pode entrar num confronto. O nosso objetivo, né, quando nós comentamos sobre essa terceira loja, seria para lá para oferecer o mix de produto. Foi aquilo que o Sasso comentou agora há pouco no programa. Então, o nosso negócio é fugir da briga com eles, levando um mix de produtos diferenciado para o local, né? Com aquela mesma toada que nós temos na Vila Prada, na Avenida São Carlos. Mas ali está concentrado alguns grandes. Claro, você não pode querer brigar com um grande desse, com um gigante desse. Só que você vai oferecer um mix que ele não tem. E que a região... Né? Você entra na carência dele. E que a região ali é carente. Né? A pessoa, de repente, ela tem dificuldade para comprar um artigo de festa. Ela tem que se deslocar daquele local para ir no centro da cidade, para ir numa outra. Então, ela oferecer um mix completo para aquela região. E não você entrar na briga com um vizinho que é um gigante. Sem dúvida. O Alexandre Belon se escreve aqui: Tiquinho é um exemplo de empreendedor. Sucesso, Ailton. Parabéns, Tiquinho. Sua loja é uma tentação. Todo mês minha esposa vai comprar alguns doces porque sou um formigão. O Marco Rogério pede ovos de Páscoa do Fluminense. Não, aí encalha o estoque, né, Marco Rogério? Pelo amor de Deus. Jaime Modas, mandando um abraço para você, Paulo, e a todos. A sua empresa é séria, de muita qualidade, muito sucesso. Tem aqui também outras mensagens pelo WhatsApp. Samuel Generoso mandando um abraço para você, grande Tiquinho. É isso mesmo. Eu quero entrar agora nos ovos de Páscoa, na fábrica de chocolates. Como surgiu essa ideia de empreender nesse negócio? Você até falou no começo, né, do nosso bate-papo sobre a necessidade e algumas dificuldades enfrentadas certamente com os distribuidores. Foi daí que partiu a ideia de uma fábrica de ovos de Páscoa, fábrica de chocolates, né? Porque hoje não é só o ovo de Páscoa, é uma determinada temporada, e durante o ano tem outros produtos que são fabricados, né, Paulo? Na época nós tínhamos uma dificuldade muito grande, né? Eu e meu pai tínhamos um estoque de chocolates Garoto na época, que o produto tinha um vencimento curto, e a empresa ela meio que se recusou a ajudar-nos em desovar esse estoque. Nós ficamos preocupados, falando, isso daí pode trazer um prejuízo gigante para a empresa na época, né? Não tínhamos tantas condições. Vamos ter que fazer alguma coisa com esse chocolate. Eu e meu pai saímos um dia, um feriado de São Carlos, 15 de agosto, fomos para São Paulo buscar um equipamento. Tentar achar um equipamento que falaram, não conseguimos achar. Aí nós acabamos, por coincidência, na volta, passamos numa cidade aqui no interior, compramos os primeiros equipamentos. Então foi nessa dificuldade, Fabinho, que nós começamos a produzir nossos primeiros ovos de Páscoa. Derretemos aquele produto que ia vencer no futuro, que não ia dar tempo de chegar até a Páscoa, transformamos ele num ovo de Páscoa e começamos a vender. Aí, a dificuldade do pequeno, que nem você estava falando agora, de você se aproximar de um gigante. A gente ficava na mão de uma Lacta, de uma Nestlé, de uma Garoto, das grandes marcas, né? E vamos sair fora dessa dependência. Criamos a marca Tiquinho.
E no início foi difícil, como todo início é complicado, né? Mas nós fomos criando uma marca com qualidade, porque o nosso chocolate, ele tem qualidade. A mesma matéria-prima que a grande compra, né? A grande marca compra, a gente tem acesso e compra. São os maiores fabricantes de chocolate. Então, nesses anos todos, só veio evoluindo. Hoje, para vocês terem uma ideia, a Tiquinho mandou para o Uruguai já produto, né? Ovos de Páscoa. Para o Paraguai, tem o distribuidor Popeye lá no Paraguai, que é cliente Tiquinho. Hoje nós estamos em 4 ou 5 estados, se eu não me engano. Nesse ano, mais de 550 pontos de venda. 550 pontos de vendas. Gerando emprego em São Carlos, hein, gente? Exatamente. Com marca Tiquinho. Marca Tiquinho, nós temos 3 marcas, Ney. A Casca Fácil, que é a meia casca, que é muito voltada para o público da panificação. O pessoal faz os ovos recheados. Então, Casca Fácil, linha Dublin e Tiquinho. Então, esses são os nossos 3 produtos. Eles têm diferentes segmentações, mas tudo voltado para a Páscoa. Então, esses produtos, eles chegam Rio de Janeiro, Minas Gerais, Estado de São Paulo, Mato Grosso. São 5 estados presentes em mais de 550 pontos de vendas. Esse ano nós derretemos em torno de 250 a 300 toneladas de chocolate e transformamos em ovos de Páscoa. Entre terceirizações, marca própria e as marcas Tiquinho. E quantos empregados hoje? A última Páscoa, em torno de 85 funcionários, só na fábrica. Só na fábrica. Hoje as lojas, elas possuem 110 funcionários aproximadamente. E a fábrica opera o ano inteiro, né, Paulo? Hein? Sim, a grande demanda é na Páscoa. O pico é a Páscoa, né? E a Páscoa a partir de janeiro, né? Dezembro? Não, a Páscoa começa para nós, já começa agora em outubro. Outubro? Quer dizer, ela já começou, porque nós já estamos recebendo os insumos, caixa de papelão, matéria-prima, chocolate. Todo um planejamento é feito em junho e julho. Começa a produção em outubro. Final de janeiro você já começa a distribuir. Já tem que estar na loja, tem que estar no mercado em janeiro. Isso, né? A Casca Fácil, por exemplo, em janeiro já está nos pontos de venda. Como exemplo, eu vi ontem um anúncio até de uma outra empresa, né, que já está vendendo panetones. Exatamente. São 3 meses do Natal, quase 4 meses. Exatamente. Quer dizer, no mercado isso começa muito antes, né, Paulo? Muito. E aí, Sasso? Muito bacana, viu? A estratégia da empresa, né? O Paulo deixou muito claro, uma estratégia que certamente foi construída sobre muito planejamento, muita criatividade, muito bacana. Mas, Paulo, ninguém consegue desenvolver e pôr em prática uma estratégia sem uma equipe, né? Qual é o perfil hoje dos empregados, dos trabalhadores que ajudam vocês lá na empresa? Ô Sasso, ninguém na vida faz nada sozinho, você matou a charada, né? Nós temos 2 gerentes de lojas com mais de 15, outro com quase 20 anos, temos funcionários com muito tempo de casa, né? A gente tem uma equipe muito bacana, conseguimos construir isso daí com nesse período. Então temos funcionários lá, para você ter uma ideia, de 25 anos, 20 anos, os gerentes de loja, a Rose na loja 2, o Renato na loja 1. O Renato tá quase 20 anos com a gente. A Rose tá fazendo 15, acho que 18 anos. Então, assim, consolidar uma história sozinho, ninguém consegue fazer. Então, a equipe, o time é muito forte, o time é muito, né? E esse apoio familiar também, a gente veio crescendo com essa base familiar. Hoje as irmãs, uma participa no RH, hoje a outra é no financeiro. A importância, né, desse papel familiar dentro da empresa também. E esse crescimento que acabou se fazendo, que nem funcionários lá com esse tempo de casa, isso é muito importante no plantel, né, Ney? No time, né? Porque a rotatividade, a gente sabe das dificuldades hoje, né? Todo mundo fala, a dificuldade hoje é pessoal. De contratação. De contratação. Né? Sim, mas a gente tem um pessoal muito bom. As lojas, elas são gerenciadas por 2 grandes profissionais e isso também é um dos motivos do nosso sucesso. E o interessante, você falava da Casca Fácil. A Casca Fácil, e digo isso porque lá em casa existe uma cliente que gosta de inovar, né, nessa questão dos ovos de Páscoa, porque você tem a casca,
Você pode colocar o recheio de sua preferência, fazer um recheio trufado, e a relação custo-benefício é algo impressionante. Como surgiu essa sacada da Casca Fácil, Paulo? O Fábio, que foi super inteligente e compensa muito pro consumidor, viu? E aquele negócio da tentativa, né? Lá atrás, eu falo lá atrás, uns 10 anos atrás, nós já tentamos fazer isso, né? De fazer as cascas e vender nas lojas de vitrine pro pessoal montar um ovo. Só que na época não era tendência, não deu certo. Há 5 anos atrás, o mercado começou. Por que vocês não fazem cascas? Porque não sei. Nós ouvimos alguns parceiros de loja, tudo, e aí nós criamos uma embalagem, uma caixa, porque a tendência mudou. E você já tinha o know-how da primeira vez que tinha experimentado. E foi o que o Sasso, né, comentou em uma das perguntas dele. A gente ouviu lá o lojista, recriou numa outra situação. Por quê? Porque o modelo do produto mudou. Vieram os ovos de colher, os ovos gourmet, que antes não tinha. O recheio, aquele recheio trufado que você faz. Então, esse creme de avelã, que é uma febre. Exatamente. Então, né, a praticidade do consumidor. Tem um domingo de Páscoa que o cliente vai lá, ele come uma casca fácil, ele coloca na mesa e a família inteira se delicia com os recheios. E você se interage com as crianças, porque você coloca os recheios, a criança faz o recheio, é muito legal. Então isso. Mudou o conceito. Muito legal. Nem se falou da casca fácil, é a mudança de conceito. Lá atrás, a casca fácil não ia dar certo, mas houve uma evolução, surgiram as caixinhas com a colher, né? E aquilo que eu falei da demanda na pandemia e das confeiteiras. Então, por exemplo, a pessoa recebe uma encomenda grande, ela não vai dar conta de fazer. Ela, pelo custo-benefício que o Fabinho comentou, ela acaba comprando ela pronta e ela acaba atendendo aquela encomenda dela, com um produto de qualidade. A gente, né, preza pela qualidade da casca. Então, transformou. Lá atrás não deu certo, mas hoje virou uma realidade. Paulo, para encerrar o nosso bate-papo, a importância dos seus pais no sucesso do negócio. Significativo, né? Meu pai, Paulo Ramires, eu comentei aqui, a minha mãe tinha a mesma idade que ele, né? Ela faleceu em 1990, foi uma grande companheira, foi onde eles começaram tudo. É até uma piada, mas eles começaram, pra você ter uma ideia, fazendo chupetinha em casa, com aquelas forminhas de ferro, né? Tinha groselha, né? De groselha, né? Com aquela cauda, tudo. Então, um papel fundamental. Meu pai nos ensinou alguns fundamentos que nós carregamos até hoje, como seriedade, honestidade, né? E aqui mandar um abraço, um beijo para ele, que ele tá escutando lá, e um papel fundamental. Legal, Paulo. Obrigado por compartilhar essa linda história com a gente. Uma história de sucesso, né? Uma história de persistência, de resiliência e de confiança na cidade, de investir na cidade, né? Que vocês amam, que vocês adotaram. Isso é fundamental pra gente. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Ney. A toda a equipe da Jovem Pan, né? Ao Regis, ao Davi. Quero mandar também aqui um abraço, um beijão pra minha esposa e meus 3 filhos que devem estar lá. Já estão na loja ou só vão degustar? São pequenininhos ainda, 5 anos e 2 anos e meio, mas eles estão ouvindo o papai lá. Ai, que legal. Mandar um beijão pra eles aqui e um abração pra todos os consumidores do Tiquinho, né? Que são muitos. Graças a Deus. Mesmo. Graças a Deus. E eu me sinto abraçado, porque eu sou um consumidor. Nem Fabinho, são mais de 2.500 tickets finalizados por dia. Por dia? Então, nas 2 lojas. Aproximadamente 5.000 pessoas passam por dia nas lojas. Que legal. Nas 2 lojas juntas, 2.500. Em dias normais, final de semana, sexta, sábado, aumenta. Então, e na Páscoa nem se fala. É uma gratidão, assim, né, aos consumidores. E a gente acabou plantando e tem que continuar evoluindo, né? É verdade. Obrigadão, viu? Bom dia, bom final de semana, viu? E vai Corinthians. E vai Corinthians. Bom dia, Sasso, bom dia, Ney. Ô, Fabinho, bom dia. Eu não posso deixar de mandar um grande abraço pro nosso Glauco Vilas Boas, que lançou seu livro ontem. Mata Burro. Obrigado, viu, Glauco? Abraço, e a nosso ouvinte, viu? Glauco, um abraço pra você. Eu falo do Glauco e lembro também do nosso grande amigo PG, né? Que se tornou um grande narrador esportivo. Bom dia, Liminha. Fernandinha vem aí com o Rock and Pop Jovem Pan. A gente volta na segunda-feira, às 7h25.